GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 49, capítulo 2, Vantagens. Modificadores, limitações. Uma produção RPG Next. Fala galera, estamos de volta ao último Regras do GURPS, 4ª edição deste ano. Vamos terminar hoje o capítulo 2 e no próximo ano vamos começar um novo capítulo. Hoje nós vamos falar das limitações. É possível aplicar limitações a praticamente qualquer característica, mas da mesma maneira que acontece com as ampliações, as perícias normalmente ficam de fora. Quando se aplica uma limitação a uma desvantagem, seu valor como desvantagem é reduzido. Por exemplo, uma limitação de menos 10% aplicada a uma desvantagem de menos 25 pontos se transforma em uma característica de menos 22,5 pontos, que deve ser arredondada para menos 22. As desvantagens limitadas valem menos pontos, pois afetam personagens de circunstâncias mais restritas. Lembre-se que, independente da quantidade de limitações adquiridas, os modificadores nunca podem reduzir o custo de uma característica em mais de 80%. Sempre que isso acontecer, aplique somente um modificador de menos 80%. Acesso é uma limitação variável. Acesso é uma limitação generalizada que faz com que o personagem sofra qualquer tipo de restrição não especificada em nenhum outro lugar. Ela está dividida em duas categorias amplas. Uma limita os alvos, que podem ser afetados pela habilidade, enquanto que a outra limita as situações nas quais ela funciona. Se a habilidade só pode afetar alguns alvos, as limitações dependem da frequência do grupo-alvo. Por exemplo, apenas mulheres, apenas homens ou qualquer outra coisa que cubra cerca de metade da população vale menos 20%. Apenas eletricidade ou apenas máquinas vale menos 20% em um cenário tecnológico. Apenas em criaturas marinhas vale menos 30%, a não ser que a campanha seja ambientada em um mundo que tenha a sua maior parte coberta pela água. Nesse caso, a limitação não vale mais que menos 10%. Apenas em alienígenas vale menos 30% ou menos 40%, dependendo do mundo. Apenas em psionicos vale menos 50%, na maioria dos cenários, exceto em ruivos. É a mesma coisa que afeta todo mundo, exceto ruivos, e vale menos 10%. O mesmo padrão se aplica a limitações baseadas em uma situação. Apenas de dia ou apenas de noite vale menos 20%. Apenas sob a luz direta do sol vale menos 30%. Apenas na água vale menos 30% na Terra, mas pode valer mais em um planeta deserto e menos em um mundo oceânico. Apenas na lua cheia ou apenas durante a lua nova vale menos 40%. É inútil sob pressão, tem um valor colossal de menos 60%, pois torna a habilidade completamente inútil na maioria das aventuras. Também é possível vincular uma situação de acesso às ações do personagem. Quanto mais incomum, difícil e detestável for a ação exigida, maior será a limitação. Alguns exemplos. Apenas em uma forma corporal alterada, invisível, insubstanciabilidade, etc. Menos 10%. Apenas enquanto toca trombeta, menos 20%. Apenas enquanto voa, apenas enquanto nada. Apenas em transe hipnótico, menos 30%. Apenas em uma de múltiplas personalidades, menos 40%. Em todos esses casos, se a habilidade for enfraquecida, metade do poder, em vez de inutilizada, reduz o valor da limitação pela metade. O mestre não deve permitir limitações de acesso sem sentido. Por exemplo, comprar uma habilidade útil junto com a limitação apenas em amigos não melhora o custo. No entanto, comprá-la junto com apenas inimigos seria interessante. Da mesma forma, o mestre deveria rejeitar qualquer limitação proposta que já esteja implícita na habilidade. Por exemplo, apenas enquanto voa. Não é uma restrição aceitável para deslocamento ampliado no ar. Agente de contato, menos 30% ou mais 150%. O agente tem que tocar na pele nua ou vestimentas porosas para causar algum efeito. Qualquer RD sempre inutiliza o ataque. Essa limitação é destinada a tribulações e ataques inatos que causam dano por fadiga ou toxina. Adotada em conjunto com a aura, ela pode representar um ataque contagioso que se dissemina por meio de contato com a pele. Exceção, se o ataque também tiver cone ou efeito em área, o agente de contato ignora toda RD. Nesse caso, somente alvos com a vantagem lacrado estarão imunes. Essa habilidade poderosa converte o agente de contato em uma ampliação de mais 150%, quando combinada com cone ou efeito de área. Agente de contato é um modificador de penetração e não pode ser combinado com outros ampliadores do mesmo tipo, como um acompanhamento. Agente sanguíneo, menos 40% ou mais 100%. O ataque precisa atingir uma membrana mucosa, olhos, boca aberta, nariz ou uma ferida aberta para surtir algum efeito. Qualquer RD sempre inutiliza o ataque. Essa limitação é destinada a tribulações e ataques inatos que causam dano por fadiga ou toxina. Ela é especialmente apropriada para jatos ou cuspos venenosos. Em conjunto com a aura, ela também pode representar um ataque realizado por meio de um contato físico íntimo. Exceção, se o ataque também tiver cone ou efeito em área, o agente sanguíneo funciona como descrito anteriormente, e também quando inalado, como agente respiratório, e também ignora toda RD. Nesse caso, somente alvos com a vantagem lacrado ou alvos com uma dentre não respira ou pulmões com filtro
e membrana nictitante ou visão protegida estão imunes a essa habilidade poderosa. Estão imunes. Essa habilidade poderosa converte o agente sanguíneo em uma ampliação de mais 100%, quando combinada com o cone ou efeito em área. Agente sanguíneo é um modificador de penetração. Ele não pode ser combinado com outros modificadores do mesmo tipo, como acompanhamento. Alcance reduzido, menos 10 pontos por nível. Essa limitação pode ser acrescentada a qualquer vantagem que tenha um alcance, por exemplo, ataque nato, sentido monitoramento. Ela pode ser comprada em 3 níveis, dependendo do divisor de alcance. Divisor de alcance 2, menos 10%. 5, menos 20%. 10, menos 30%. Se aplicar num ataque à distância com a característica meio D, cada nível reduz tanto meio D quanto max. Também é possível reduzir apenas o meio D, isso é, meio D reduzido, que vale menos 5% por nível. Não é possível diminuir max separadamente. Apenas emergências, menos 30%. A habilidade é desencadeada pelo medo ou pela agitação. O personagem não consegue utilizar em condições rotineiras. O mestre sempre tem a palavra final sobre essa decisão. Ele pode decidir fracassos sucessivos com o poder deste personagem irritado bastante para que ele finalmente funcione, mas cabe inteiramente ao mestre. Potência total apenas em emergências. Se a habilidade do personagem funciona pela metade em condições normais, mas com poder total sob pressão, essa limitação não terá um valor muito elevado. Para características que podem ser compradas em níveis, metade do poder significa metade do número normal de níveis. O mestre deve definir o significado da metade para outras características, metade do alcance, da duração, do bônus, etc. Menos 20%. Apenas inconsciente, menos 20%. Essa limitação só pode ser adotada em conjunto com incontrolável. O personagem nunca é capaz de ativá-la conscientemente, ela só pode ser incluída no jogo sob controle do mestre, como resultado de uma situação estressante. Assim como acontece com o incontrolável, é possível recomprar essa limitação mais tarde, à medida que o personagem vai adquirindo controle sobre sua habilidade. Ataque corpo a corpo é uma limitação variável. O ataque funciona como uma arma de combate corpo a corpo. Ele não tem alcance, mas pode ser usado para parar durante um ataque total, finta, etc. Mas ele não tem os parâmetros mau funcionamento, meio D, max, precisão, cadência de tiro, tiros e recuo, e não pode abranger nenhuma ampliação ou limitação que modifique essas características. Em vez disso, ele apresenta o parâmetro alcance. Alcance C. É um modificador de menos 30%. 1 ou 2, menos 25%. C, 1 ou 1, 2 ou 2, 3, menos 20%. 1 a 4, como um chicote, menos 15%. Se o ataque não puder ser usado para parar, a limitação vale menos 5%. Atraso é uma limitação variável. Essa limitação tem que ser associada a uma das características a seguir: acompanhamento, agente de contato, agente respiratório, agente sanguíneo ou imprecação. Ela atrasa o dano ou a tribulação causado pelo ataque até que, alguns momentos depois da exposição. O atraso determina o seu custo. Um atraso de 1 minuto, menos 10%. 1 hora, menos 20%. 1 dia, menos 30%. 1 semana ou mais, menos 40%. Para atrasos que se encontram entre os dois valores acima, use o menor. Por exemplo, 30 minutos vale menos 10%, enquanto 4 dias, menos 30%. Se o personagem for capaz de controlar o tempo de atraso, adquira retardo em vez de atraso. Tempo de exposição. Essa é uma variante de atraso que só está disponível para ataques com aura ou persistente. Utilize para representar radioatividade, gases levemente tóxicos, funciona exatamente como atraso, exceto que se a vítima tem que ficar exposta pelo período acima inteiro para sofrer o dano ou repeti-lo se a exposição continuar. Esse efeito vale menos 20% adicionais. Exemplo, 1 minuto vale menos 30%. Base sensorial. É uma limitação variável. Durante um ataque com imprecação ou com uma habilidade que normalmente ignora RD, a base sensorial se torna uma limitação. Para a maioria dos detalhes, consulte a ampliação base sensorial. Bombardeio. É uma limitação variável. Essa limitação só pode ser adotada em conjunto com um cone ou efeito em área. O ataque não atinge automaticamente todas as pessoas que se encontram no local. Em vez disso, cada alvo em potencial presente na área sofre um ataque com um NH específico que determina o valor da limitação. NH específico 14 menos 5%, 12 menos 10%, 10 menos 15% e 8 menos 20%. Modifique o NH específico apenas de acordo com o tamanho do alvo, mas não por causa da distância ou qualquer outro valor. Determine o ponto de impacto aleatoriamente. Se o alvo estiver escondido, a cobertura o protege normalmente contra o dano. Essa limitação se destina a ataques como tempestades elétricas ou de gelo, que podem afetar alguns indivíduos numa área, mas não todos. Custa fadiga, é uma limitação variável. A habilidade custa pontos de fadiga para ser utilizada. Isso vale menos 5% por ponto de fadiga, que deve ser gasto na utilização do poder. A definição de uso depende da característica em questão. As habilidades que produzem efeitos instantâneos, por exemplo, o ataque nato, esse custo de fadiga tem que ser pago toda vez que o personagem ativar. Para vantagens que produzem efeitos contínuos, por exemplo, voo, o custo em pontos de fadiga deve ser pago para ativar a habilidade durante 1 minuto. No entanto, depois de tiver pago o custo inicial, o personagem só precisa pagar metade desse valor em pontos de fadiga, arredondada para cima, por 1 minuto adicional, para manter a habilidade ativada.
Se uma vantagem que produz efeitos contínuos dura apenas 1 segundo e o personagem tiver que pagar um custo para mantê-la ativada, a cada segundo isso dobra o valor dessa limitação para menos 10% por pontos de fadiga. Destreinado, menos 40%. Essa limitação só pode ser aplicada a habilidades que exigem uma perícia para ser utilizadas. O personagem não consegue utilizar seu poder de forma adequada e aprende todas as perícias associadas a ele como se o atributo relevante fosse igual a 8, ou igual a 1 ponto a menos que o atributo, se ele já for menor do que igual a 8. O nível máximo do personagem na perícia é 10. Desvantagem temporária. É uma limitação variável. Essa limitação pode ser ampliável a qualquer vantagem que pode ser ativada ou desativada à vontade e necessita de pelo menos 1 segundo para que isso aconteça. Quando ativa a vantagem, o personagem passa a ter uma ou mais desvantagens até desativá-la normalmente. A limitação vale menos 1% por ponto do valor das desvantagens temporárias no até o máximo de menos 80%. Por exemplo, o personagem pode usar os pés como mãos, mas não consegue andar enquanto fizer isso. Isso representa uma vantagem braços adicionais 2, custaria 20 pontos, com a desvantagem temporária sem pernas, menos 30% por 14 pontos. A redução do custo causada pela desvantagem temporária não pode exceder 80% do valor original da desvantagem. Por exemplo, o personagem adquire padrão de tempo alterado 1, por 100 pontos, com a desvantagem temporária hemofilia, menos 30%. Ele também sangra mais rápido. Como a hemofilia normalmente custa menos 30 pontos, seu valor máximo como desvantagem temporária é de menos 24 pontos. Dessa forma, ela reduz o custo do padrão de tempo alterado em 24 pontos para 76 pontos, e não em 30 pontos para 70 pontos. O personagem só pode adotar desvantagens temporárias que tenham uma explicação lógica para as inconveniências causadas durante o período em que a vantagem fica ativada. No caso de desvantagens mentais, fúria, luxúria, um fracasso no teste de autocontrole indica que o personagem sucumbiu à desvantagem e vai continuar sentindo os efeitos dela até o mestre determinar que ele recuperou a compostura, o que pode ser muito tempo depois que o personagem desativar a vantagem com a limitação. Também é possível utilizar essa limitação para anular temporariamente uma vantagem. Isso vale menos 1% por ponto do valor da desvantagem anulada, e a redução do custo também não pode exceder 80% do custo da vantagem desativada. Nesse caso, só uma das vantagens envolvidas pode receber essa limitação. Não é permitido comprar duas vantagens com essa limitação e fazer com que cada uma cancele a outra quando for usada. Dissipação, menos 50%. Essa limitação só pode ser adotada em conjunto com cone ou efeito em área. Quanto mais distante a vítima estiver do centro da área ou do vértice do cone, menos eficaz será o ataque. Divisor de armadura, uma limitação variável. O ataque perfura menos blindagem do que indica o dano básico. O divisor é o fator pelo qual se divide a RD. O multiplicador de RD é o cálculo multiplicador equivalente. Multiplica a RD do oponente por esse número. Por exemplo, o divisor de meio, o multiplicador de RD 2, o multiplicador menos 30%. O divisor de 0.2 é um multiplicador de 5, um multiplicador de menos 50%. O divisor de 0.1 é um multiplicador de 10, um multiplicador de menos 70%. Além disso, alvos que tiverem RD 0, por exemplo, pele nua, recebem RD 1 contra os ataques de um personagem com qualquer nível dessa limitação. Somente ataques inatos e atribulações podem apresentar essa limitação. O divisor de armadura é um modificador de penetração. Ele não pode ser combinado com outros modificadores do mesmo tipo, como agentes de contato e acompanhamento. Efeito incômodo é uma limitação variável. A habilidade do personagem tem um efeito colateral que causa inconvenientes graves. O mestre deve aprovar essa limitação, determinar o seu valor em cada caso e proibir completamente efeitos abusivos ou que não sejam legítimas limitações. A seguir, apresentamos algumas diretrizes. Uma determinada característica pode ter mais de um desses empecilhos. A habilidade impõe uma penalidade aos testes de reação das pessoas ao redor do personagem. Talvez ela passe o personagem a parecer repulsivo ou exija que ele execute algum tipo de ritual desagradável. Menos 5% para cada penalidade, menos 1 nos testes de reação, no máximo de menos 4. A habilidade evidencia a localização do personagem, limitando seu nível de furtividade e atraindo inimigos, menos 5%. A habilidade resulta em um inconveniente físico. Ela atrai insetos com ferrões, enferruja a armadura, deixa o personagem vorazmente faminto, menos 5%. O jogador não pode determinar um poder como um efeito incômodo. Por exemplo, matar todos num raio de 1 km. Não é aceitável. Um incômodo inofensivo também não funciona como limitação. Se a vantagem de terror atrair roedores em vez de espantá-los, essa seria uma situação engraçada, mas não digna de uma limitação. Emanação, menos 20%. Essa limitação só pode ser adotada em conjunto com o efeito em área. Ela indica que o efeito não tem alcance ou precisão, mas se irradia a partir do corpo do personagem. Sem afetá-lo, se o efeito for nocivo. Essa limitação é incompatível com os modificadores de ataque corpo a corpo ou ataque à distância. Gasto adicional de tempo, menos 10% por nível. Essa limitação só pode ser aplicada a habilidades que levam algum tempo para serem ativadas e que agem rapidamente bastante para serem úteis durante uma emergência, por exemplo, um combate. Essa decisão fica a cargo do mestre, que pode restringir ou não a limitação a vantagens que precisam de apenas de 1 ou 2 segundos para serem ativadas. Para habilidades que exigem uma manobra preparar ou concentrar,
Cada nível de gasto adicional de tempo dobra o tempo necessário. A ativação ocorre no final desse período. Por exemplo, o gasto adicional de tempo 1, aplicado a uma vantagem que normalmente exige uma manobra preparar de 1 segundo, aumentaria o tempo da manobra para 2 segundos. No caso de ataques, o primeiro nível gasto adicional de tempo resulta em uma manobra preparar com duração de 1 segundo antes do personagem conseguir executar essa manobra de ataque. Níveis sucessivos dobram o tempo da manobra preparar. Gatilho é variável. A vantagem precisa ser disposta a uma substância ou condição específica, por exemplo, uma dose de uma determinada droga, para funcionar. É necessário um período de exposição para cada minuto de uso. O custo depende da raridade do gatilho. Muito comum. Disponível em praticamente qualquer lugar, menos 10%. Comum. Caro e, de certa forma, difícil de encontrar, menos 20%. Ocasional, muito caro e difícil de encontrar, menos 30%. Raro, não pode ser comprado, tem de ser encontrado ou fabricado, menos 40%. Multiplica o valor da limitação por 1,5 se o gatilho for ilegal, viciante ou perigoso. Impreciso. O ataque do personagem se beneficia pouco de uma pontaria cuidadosa. Grande parte dos ataques começa com precisão 3. Cada redutor de menos 3 em precisão equivale a uma limitação de menos 5%. Não é possível reduzir a precisão de um valor menor do que 0. Inconstante. É uma limitação variável. Às vezes a habilidade funciona, às vezes não. Ela vai e vem e o personagem nunca sabe por quê. Essa é uma condição completamente diferente de qualquer teste normalmente necessário para ativar a habilidade. O personagem pode ter uma perícia com nível de habilidade 20 e mesmo assim continuar com problemas para fazê-la funcionar. Sempre que quiser utilizar o poder, o personagem precisa obter um resultado menor ou igual ao número de ativação numa jogada de 3 dados. Se ele conseguir um sucesso, a habilidade funciona normalmente na situação em questão. Depois que terminar de usá-la, ele precisa de um novo sucesso de teste de ativação para fazê-la funcionar novamente. Se não conseguir ativar a habilidade, na primeira tentativa ele pode tentar novamente a cada segundo sem qualquer penalidade. Cada tentativa sucessiva custa um ponto de fadiga. Se for reduzido a 3 pontos de fadiga ou menos, o personagem precisará descansar até recuperar todos os pontos de fadiga antes de tentar usar a sua habilidade novamente. Número de ativação: 5 ou menos, motivador de menos 80%, 8, menos 40%, 11, menos 20%, 14, menos 10%. A limitação inconstante funciona de modo diferente quando é aplicada a ataques que também são instrumentos de armas de fogo embutidas. Em vez de exigir um teste de ativação, ela apresenta um valor de mau funcionamento inferior a 17. Mau funcionamento 12, motivador menos 25%, 13, menos 20%, 14, menos 15%, 15, menos 10%, 16, menos 5%. Incontrolável, menos 10 ou menos 30%. A habilidade tende a se manifestar em momentos indesejáveis ou inadequados, sempre que o mestre determinar que o personagem se encontra em uma situação estressante, incluindo qualquer uma que exija uma verificação de pânico ou teste de autocontrole para uma desvantagem mental. Ele precisa obter um sucesso em um teste de vontade para manter sua habilidade sob controle, mesmo que não estivesse pretendendo usá-la. Só é necessário fazer um teste para cada situação estressante. No entanto, um resultado de 14 ou mais sempre resulta em um fracasso, independente do valor da vontade. No caso de um fracasso, o mestre assume o controle da habilidade, interpretando-a como se fosse uma entidade brincalhona ou hostil de natureza. As ações desencadeadas por ela vão refletir os desejos ocultos do personagem, representando suas peculiaridades e desvantagens mentais. Uma habilidade incapaz de causar dano, voo, saltador, por exemplo, é ativada inesperadamente. Isso se torna inconveniente e embaraçoso, mas não exageradamente arriscado. Depois de cada ato incontrolável, o personagem tem direito a outro teste de vontade para controlar o seu poder. Isso continua acontecendo até que ele consiga controlá-la. No caso, incontrolável vale menos 10%. Uma habilidade perigosa, a primeira busca os inimigos mais óbvios e nunca se volta contra o personagem. Mas fora ele, ninguém mais está a salvo. Depois de cada ato incontrolável, ou antes de um ataque contra um dependente ou outro ente querido, o personagem tem direito a um outro teste de vontade para controlar seu poder. Isso continua acontecendo até que ele consiga controlá-lo, ou até que destrua tudo ao seu redor. Para poderes destrutivos, incontrolável vale menos 30%. É possível recomprar essa limitação mais tarde, na medida que o personagem adquire controle sobre sua habilidade. Limitação de dano é variável. É possível acrescentar as seguintes limitações a um ataque inato: sem ferimentos, menos 50%. O ataque que causa dano básico pode resultar em uma projeção ou trauma por impacto, mas o dano de penetração não causa ferimento, perda de pontos de vida ou fadiga. Aplica essa limitação a ataque por contusão para representar efeitos como um forte golpe de vento ou jato d'água. Utiliza com ataques de perfuração ou corte ou perfurante que não são portadores de ataques inatos, normalmente aqueles que resultam em dano por fadiga ou toxina, ou atribulações como consequência de um acompanhamento. Isso representa pequenos dardos envenenados, ferrões que podem atravessar blindagens sem causar ferimentos graves. Sem projeção, menos 10%. Um ataque que causa dano por contusão e corte normalmente resulta em projeção. Isso nós vamos ver quando estivermos falando das regras de combate. Adicione essa limitação se ela já não existir. Sem trauma por impacto. Um ataque que causa dano por contusão, corte, perfuração ou perfurante normalmente causa trauma por impacto. Nós vamos ver quando estivermos falando da regra de combate. Acrescente essa limitação para que isso não aconteça. Mitigador. É uma limitação variável. Essa limitação só pode ser aplicada a uma desvantagem. Ela representa um item ou uma substância em particular, o mitigador, que anula temporariamente a desvantagem.
Quanto mais eficaz for o mitigador, menos pontos o jogador recebe pela desvantagem. Utilize as diretrizes a seguir. O mitigador é vulnerável e pode ser roubado, quebrado ou perdido facilmente. Por exemplo, um par de óculos, menos 60%. O mitigador é uma droga ou outra substância que o personagem tem que tomar diariamente, menos 60%. O mitigador envolve um tratamento semanal, menos 65%. O mitigador envolve um tratamento mensal, menos 70%. Isso assume que o tratamento está disponível em farmácias. Se o personagem depender de uma receita especial e possivelmente cara, acrescente mais 5% aos valores anteriores. Por exemplo, menos 70% se torna menos 65%. Se ele só conseguir obter o tratamento de uma fonte específica, com um programa de medicina experimental, acrescente mais 10%. Por exemplo, menos 70% se tornaria menos 60%. Por exemplo, disopia vale menos 25 pontos. Um par de óculos cura essa enfermidade enquanto estiver sendo utilizado, embora possa ser quebrado, que constitui uma limitação de menos 60% do mitigador. Isso reduz o custo da disopia a menos 10 pontos. Pacto é uma limitação variável. Um poder superior, Deus, espírito, etc., concede habilidade ao personagem desde que ele siga um rígido código moral. Esse código deve adquirir uma forma de um ou mais características listadas nas desvantagens mentais autoimpostas. Essas desvantagens conseguem a quantidade normal de pontos. Se o personagem se desviar do caminho da luz, sua habilidade para de funcionar imediatamente até que ele se arrependa. O valor da limitação é igual ao custo em pontos das desvantagens necessárias. Por exemplo, um voto de menos 10 pontos implica numa limitação pacto de menos 10 pontos. Recuo adicional. Menos 10% a cada menos 1 de recuo. Em via de regra, todo ataque à distância tem um recuo 1, que basicamente o torna sem recuo. É possível atribuir um recuo mais elevado a um ataque com fogo contínuo, como uma limitação. Um recuo de 2, modificador de menos 10%. De 3, menos 20%. De 4, menos 30%. 5 ou mais, menos 40%. Requer preparo. Sua habilidade precisa de uma preparação especial para poder ser utilizada. Talvez o personagem precise meditar primeiro ou realizar um ritual para se concentrar. Essa limitação é particularmente apropriada a características sobrenaturais, como canalização e médium. O personagem não pode utilizar uma habilidade sem preparação. Para prepará-la, ele precisa executar a manobra concentrar pelo tempo necessário. Ele não precisa explicar como planeja utilizar sua habilidade enquanto ele estiver preparando, mas tem que especificar qual habilidade está preparando, se tiver mais de uma característica com essa limitação. Uma habilidade preparada pode ser utilizada normalmente, seja imediatamente ou em um momento posterior. No entanto, só é permitido ter uma vantagem com essa limitação preparada num dado momento, e ela fica despreparada imediatamente após ser utilizada, independente do sucesso ou fracasso. Contudo, se a habilidade tiver efeitos contínuos, eles podem ser mantidos depois de terem sido ativados. O valor da limitação depende do tempo necessário para preparar a habilidade. Tempo de 1 minuto, modificador de menos 20%. 10 minutos, menos 30%. 1 hora, menos 50%. 8 horas, menos 60%. Fraca sem preparo. A habilidade também funciona se o personagem não prepará-la com antecedência, mas apenas com metade da duração, alcance, efeito, etc. Isso não faz sentido para todas as vantagens e fica a critério do mestre. Fraca sem preparo vale exatamente metade dos percentuais que nós falamos agora. Requer recarga. É variável. A habilidade precisa ser recarregada depois de ser utilizada. O valor da limitação depende de quanto tempo de recarga. 5 segundos ou 2 vezes o tempo necessário para utilizar a habilidade se for maior. Vale menos 10%. 15 segundos ou 5 vezes o tempo necessário para utilizar a habilidade. Se for maior, vale menos 20%. Em 1 hora ou 10 vezes o tempo necessário para utilizar a habilidade se for maior, vale menos 30%. Tempos de recarga superiores não são válidos como limitações, mas consulte o uso limitado. Resistível. Essa limitação está disponível apenas para ataques inatos que causam dano por fadiga ou toxina. Ela deve ser combinada com uma das características seguintes: acompanhamento, agente de contato, agente respiratório, agente sanguíneo ou base sensorial. A limitação representa um envenenamento, doença ou outro efeito semelhante que pode ser resistido ou eliminado por uma vítima suficientemente saudável. A vítima tem direito a um teste HT para evitar o efeito. Um teste de resistência contra HT-5 vale menos 5%. Cada mais um de bônus nesse teste vale outro 5%. Por exemplo, HT-4 vale menos 10%, enquanto HT+4 mais 50%. Se o ataque também for cíclico, a vítima recebe um teste antes de cada ciclo, inclusive o primeiro. Um sucesso significa que os efeitos do ataque terminaram sem causar mais danos. Um fracasso indica que o alvo sofre o dano normalmente se seu efeito persiste. Sempre ativo. O personagem não é capaz de desativar sua desvantagem. Essa habilitação só pode ser acrescentada a uma habilidade que pode ser desativada normalmente, e que se torna inconveniente se não for desativada. Ela vale menos 10% se os efeitos forem sociais e estéticos, menos 20% se forem fisicamente inconvenientes e menos 40% se forem perigosos para o personagem. Sempre ativa aparece como uma limitação especial para a maioria das características às quais se aplica. O mestre pode acrescentar novos custos para outras habilidades quando apropriado.
Uso limitado. O personagem pode usar essa habilidade apenas um número limitado de vezes, em um período de 24 horas. Para a maioria das vantagens, cada utilização requer 1 minuto de ativação. No caso de um ataque, cada utilização resulta em uma capacidade de disparos igual à cadência de tiro com um mínimo de tiro por utilização. Com um mínimo de 1 tiro por utilização. Por exemplo, executar 3 vezes um ataque com cadência de tiro 2 resultaria em 6 disparos. O valor da limitação depende do número de utilizações. Utilizações por dia de 1, menos 40%, 2, menos 30%, 3 a 4, menos 20%, 5 a 10, menos 10%. Mais de 10 utilizações por dia não representa uma limitação significativa. Existem 2 opções especiais disponíveis para ataques e outras habilidades, mas que recebem essa limitação. Recarga rápida. O personagem é capaz de restaurar todas as suas utilizações em 3 a 5 segundos ao recarregar sua munição, cujo peso e custo são determinados pelo mestre. Isso reduz o valor da limitação pela metade. 3 ou 4. Recarga lenta. Funciona da mesma maneira que o caso anterior, exceto que o personagem tem apenas 2 ou 3 disparos e não utilizações. Ele precisa recarregar a cada disparo individualmente, levando 3 ou mais segundos por tiro. Se o personagem tiver apenas um disparo, ele precisa de pelo menos 6 segundos para recarregar, possivelmente mais se ele estiver utilizando essa limitação para representar uma arma de fogo muito lenta, uma pistola de pederneira. Isso faz a limitação valer 5% a menos normal. Por exemplo, 3 ou 4 utilizações valeria apenas menos 15%. Limitações de instrumentos. O mestre pode exigir que seus jogadores gastem pontos com quaisquer instrumentos que simulam características normalmente custam pontos. Níveis, atributos, vantagens, etc. No entanto, ele deve cobrar esses pontos apenas pelos itens que nem mesmo a tecnologia mais avançada seria capaz de produzir, por exemplo, um anel da sorte. E mesmo assim, só se esses itens não estiverem à venda na campanha por qualquer preço. Na verdade, o mestre nunca deve cobrar pontos por equipamentos comuns e manufaturados, nem mesmo por equipamentos especiais, se estiverem à venda, a menos que eles se classifiquem como equipamentos característicos, que é uma vantagem que nós já vimos. Blindagem corporal, um rifle, óculos de visão noturna conseguem resistência a dano, ataque nato e infravisão respectivamente. Contudo, uma vez que qualquer pessoa pode comprar esses itens, eles têm um custo de dinheiro e não em pontos. As características concedidas por itens têm seu custo normal em pontos. É possível atribuir a eles quaisquer combinações lógicas de modificadores, assim como uma ou mais das limitações especiais a seguir. Frágil é uma limitação variável. Os inimigos do personagem são capazes de destruir o item. Depois disso, ele não concede mais seus benefícios até ser reparado. Some os elementos a seguir para encontrar o valor final da limitação. Durabilidade. Quanto mais fácil de quebrar o objeto, maior o valor da limitação. Estabelecer o peso e RD do instrumento. RD 2 ou menos 20%. 3 a 5, menos 15%. 6 a 15, menos 10%. 16 a 25, menos 5%. 26 ou mais, 0%. Se o objeto for uma máquina que pode se quebrar diferente de um artefato simples, como um anel ou um chapéu, adicione menos 5%. Consulte dano ao objeto, que nós vamos ver quando estivermos falando das regras do livro do mestre, para determinar o número de pontos de vida e os efeitos do dano. Reparabilidade. O personagem normalmente é capaz de consertar o instrumento caso ele quebre. O mestre deve determinar as perícias necessárias para fazer o conserto. Se o personagem não for capaz de reparar e precisar de muito tempo, esforço ou um gasto inconveniente para fazê-lo, na decisão do mestre, então a limitação vale menos 15% adicionais. Tamanho. O modificador de tamanho do item afeta os testes de visão para identificá-lo fora de combate e os testes para atingi-lo durante o combate. Modificador de tamanho menos 9 ou menos, 0%, menos 7 a menos 8, menos 5%, menos 5 a menos 6, menos 10%, menos 3 a menos 4, menos 20%, menos 1 a menos 2, menos 20%, 0 a mais, menos 25%. Pode ser roubado. Seus inimigos podem tomar o objeto do personagem privando de seus benefícios. Isso só será uma limitação se o item for evidentemente poderoso e alvo de um provável assalto. O valor da limitação depende da dificuldade para roubá-lo. Facilmente apanhado por meio de um teste de DX, sem resistência, por exemplo, um chapéu, menos 40%. O ladrão precisa vencer uma disputa rápida do DX, ou ST, contra o personagem, menos 30%. Pode ser roubado somente por meio de furtividade ou enganação, menos 20%. Tem de ser gerada força, menos 10%. Reduz o valor da limitação pela metade se o instrumento não funcionar imediatamente para o ladrão. Único, menos 25%. Essa limitação só pode ser adotada em conjunto com frágil ou pode ser roubada. Normalmente, o personagem é capaz de substituir uma engenhoca quebrada ou roubada, embora isso exija tempos significativos. Se o item for único, o personagem não considerará substituí-lo. Os pontos que o personagem gasta com o instrumento serão perdidos se ele for quebrado ou roubado. Novas vantagens. O mestre, sem dúvida nenhuma, com o apoio entusiástico dos jogadores, tem total liberdade para acrescentar quantas novas vantagens for capaz de imaginar essa lista. A seguir, apresentamos algumas diretrizes sobre como equilibrar os custos dessas novas vantagens de modo a torná-los condizentes com as já existentes. Jogadores, tomem nota. As regras abaixo foram feitas para o mestre. Só ele pode aprovar uma nova vantagem. Modificando vantagens existentes. O GURPS tem uma relação enorme de vantagens. É muito provável que uma delas se encaixe naquilo que o jogador tem em mente, mesmo
que sejam necessárias algumas adaptações. Isso é preferível a criar novas vantagens. Renomear. Torne a vantagem que você está procurando. Talvez a vantagem que você já está procurando já exista, mas com um nome que você não gosta ou que não é intuitivo. Nesse caso, criar uma nova vantagem, na verdade, é apenas uma questão de mudar o nome. Por exemplo, se você deseja uma vantagem intensificação da luz, que permite enxergar no escuro, simplesmente mude visão noturna para intensificação da luz. Redefinir. Muitas novas vantagens correspondem a já existentes, mas com efeitos especiais diferentes. Se uma vantagem existente consegue a habilidade correta, mas com a justificativa errada, utilize a mecânica de jogo e custa em pontos sugeridos, mas cria uma nova explicação para a maneira como ela funciona. Por exemplo, visão noturna já implica que o personagem tem os olhos naturalmente adaptados à escuridão, mas você tem habilidade para justificar essa característica com um implante de alta tecnologia, se for mais adequado para a sua campanha. Combinar. As novas vantagens também podem ser combinações de características já existentes. Se um grupo de vantagens, possivelmente com algumas desvantagens para diminuir o custo, causar o efeito desejado, simplesmente agrupe-as com seus custos e rebatize o conjunto. Por exemplo, é possível juntar visão aguçada, visão noturna e daltonismo e chamar esse pacote de implante Olho de Gato Mark V. Os jogadores têm apenas de acrescentar Olho de Gato Mark V nas planilhas do personagem. Observe que isso funciona exatamente da mesma maneira que as meta-características que nós vamos falar no capítulo 7. Modificar. Às vezes a mecânica de jogo para uma vantagem existente é quase, mas não exatamente o que você deseja. Nesse caso, inicie o jogo com uma vantagem existente, mas próxima do que você quer. Aplique as ampliações e limitações que causam o efeito desejado e represente o produto final como uma vantagem inteiramente nova. Por exemplo, suponha que os seres mortos-vivos na campanha são capazes de enxergar o plano espectral. Isso dá a eles uma visão noturna com alguns efeitos colaterais. Eles conseguem ver fantasmas e têm olhos vermelhos brilhantes. Você poderá anotar isso como visão noturna 5, afeto substancial, mais 20%, desvantagem temporária, feições estranhas, menos 5%. Entretanto, é mais simples que ver visão hiperespectral, 6 pontos, na planilha do personagem e deixar os detalhes somente nas anotações. Ajustes finais. Depois de aplicar os processos já descritos para alcançar os efeitos desejados, talvez você queira deixar a nova vantagem ainda mais detalhada, ou ajustar o seu custo, talvez acrescentando efeitos colaterais menores, como pequenos modificadores e certos testes de habilidade. As diretrizes e exemplos dos parágrafos qualidades e peculiaridades podem ser úteis aqui. Por exemplo, você quer que a visão hiperespectral custe exatamente 5 pontos, mas não quer deixar gratuita a habilidade de ver fantasmas. Para justificar esse corte no custo em pontos, é possível acrescentar uma penalidade de menos 1 dos testes de visão feito em plena luz do dia. Afinal de contas, todos sabem que os mortos-vivos não gostam da luz do sol. Criando vantagens totalmente novas. Há momentos em que a única coisa a fazer é criar uma vantagem completamente nova. As vantagens apresentadas em GURPS normalmente concedem uma dentre 4 tipos básicos de habilidades, mesmo que uma única vantagem se encaixe em várias categorias. 1. Bônus situacionais nos atributos. Lide com os bônus de atributos assumindo que cada mais um vale 10 pontos para ST ou HT ou 20 pontos para DX ou IQ. Em seguida, modifique o custo para menos para refletir a frequência de aplicação do bônus. Consulte acesso para ter outras ideias. Por exemplo, basicamente a recuperação acelerada concede um bônus de mais 5 HT, os básicos de 50 pontos, e só se aplica aos testes feitos pelo personagem para recuperar dano. Uma vez que a maioria das pessoas se esforça ao máximo para evitar o dano e os testes para uma recuperação natural raramente são relevantes, em cenários com cura mágica, psíquica ou de alta tecnologia, o valor em pontos do bônus é reduzido para 1/10 do valor normal, resultando em um custo líquido de 5 pontos. Bônus nos testes de habilidade. Como regra geral, desenvolva um talento equivalente e some seu custo à vantagem. Se a vantagem modifica uma perícia, assuma que ela vale 2 pontos para cada mais 1 de bônus no nível de habilidade até um máximo de 3 por 6 pontos. Até um máximo de mais 3 por 6 pontos. Bônus nos testes de reação. Utilize como base a descrição de reputação. Também é possível incluir gratuitamente um bônus que se aplica a uma classe muito restrita de pessoas, por exemplo, qualquer indivíduo formado em Harvard, com PhD em anatomia comparativa, a não ser que a campanha seja ambientada na Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard como um efeito especial. Observe que esse bônus não precisa ser reputações verdadeiras. Elas podem ser resultante de uma aparência, para psíquica ou lasers de controle da mente. Habilidades únicas que indivíduos sem a vantagem não possuem nenhum grau. Habilidades únicas que indivíduos sem a vantagem não possuem nenhum grau. É necessário determinar o preço das habilidades por comparação. Examine outras características descritas nas regras e atribua um custo semelhante ao de uma vantagem que tem uma potência equivalente. Reduza ou aumente o custo da habilidade em um pouco mais ou menos poderosa para aquela com a qual está sendo comparada. Por exemplo, sucesso automático em todos os testes da visão é quase tão útil quanto sucesso automático em todas as verificações de pânico. Logo, você pode estabelecer o preço dessa habilidade como uma comparação com fleuma que custa 15 pontos. Finalizando o custo. Para determinar o custo final de uma vantagem, adicione os valores de todas as habilidades que ela concede.
Se a vantagem for extremamente rara e aqueles que a possuem puderem utilizá-la como um ataque surpresa ou como um meio para conseguir dinheiro, aumente o custo final em até, no máximo, 100%. Por outro lado, o mestre quiser que ela seja extremamente comum, ele pode reduzir o custo final até 50%. Use a etapa dos ajustes finais acima para definir melhor o custo. O mestre tem a palavra final sobre o custo das vantagens novas. Ele tem a habilidade para cobrar um antecedente comum, além do custo da vantagem para cada nova vantagem que quiser restringir a uma classe de personagens. Isso acontece independente de qualquer modificador de realidade embutido. Então, pessoal, terminamos aqui o capítulo das vantagens. No próximo episódio, nós vamos estar entrando no capítulo das desvantagens. O Regras do GURPS é um podcast semanal que está passando em áudio todas as regras do módulo básico Personagens. Em breve, nós vamos começar também o próximo livro, que é o módulo básico Campanhas. Para você que curte esse nosso podcast, acompanhe e compartilhe esses episódios nas redes sociais. Nós estamos também no site em www.rpgnext.com.br. Contamos com uma campanha de financiamento pelo Padrim em www.padrim.com.br/rpgnext e no PicPay em picpay.me/rpgnext. Então, vamos ficando por aqui e até o próximo episódio aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4. Não, para tudo. O RPG Next está lançando agora no finalzinho do ano, exatamente no dia 31 de dezembro de 2018, o primeiro episódio da nova aventura Floresta Negra. Se você ainda não ouviu os trailers, aguarde mais. O povo vive assustado. Sons estranhos vêm acordando as crianças à noite. E a floresta cresce e se aproxima das vilas. Esperem. Antes de entrarem na floresta, vocês têm que saber que tem que tomar muito cuidado. Esse seu excesso de confiança pode ser a sua ruína. Heróis foram chamados. Estão desaparecendo pessoas e existe uma grande recompensa em dinheiro pra... Não precisa falar mais nada, meu amigo. Recompensa comigo mesmo. Tudo que a gente precisa é de uma espada afiada e pontaria. Heróis sempre morrem. Cautela é tudo, amigos. Tudo. Eu entrei junto com uns 300 pessoas. Quando eu me vi, eu estava junto de uns 10. De repente, estava sozinho. Ou alguma coisa devorou a carne dos infelizes que morreram lá. A floresta cresce e cresce. Você veio para cá com o seu barco sendo puxado. Sim. Pelo rio. Exato. Temos que sair daqui imediatamente. E o Kraken está aqui. Levante-se, homem. Recomponha-se. Quando que a floresta começará a fazer suas vítimas? Ei, Bilbos, olha ali, a floresta, sombras. Corre! Eles estão aqui! Eles estão aqui! Rápido! Lagarto, Bilbos, façam a fogueira! Eu cuidarei de nós! Viemos em paz! Caiam! RPG Next orgulhosamente apresenta Floresta Negra, uma aventura do sistema GURPS Pain Storm. Estreia 31 de dezembro de 2018 no RPG Next.